da cultura da fraternidade. E por isso nós estamos aqui recebendo a todos vocês. O Circuito Social, como eu estava dizendo, então está iniciando hoje, mas ele vai ter mais 2 encontros no mês de outubro e no mês de novembro. Já estão, desde já, convidados a participarem também desses 2 outros encontros. O circuito tem como nome, como título principal, a fraternidade na política, uma resposta para o nosso tempo, esse tempo tão conturbado, tão conflituoso, tão tenso que nós vivemos em todas as esferas. Nós que somos aqui do Rio Grande do Sul, né, estamos vivendo um momento talvez que nós não imaginávamos que viveríamos desta forma, e no Brasil não é diferente. Se a gente for falar do mundo inteiro, a gente tem situações de conflito, temos situações de tensão. Então, que resposta nós do MPPU podemos dar a este tempo tão difícil que são os tempos vividos por nós? Que resposta o MPPU pode dar às situações difíceis que a maioria das pessoas vive hoje? E nós estamos colocando como alternativa, como possibilidade de pensamento, então, a questão da fraternidade. E esse é o objetivo da reflexão dos 3 encontros que nós vamos fazer neste ano. Então, mais uma vez, eu agradeço. Nós queremos, já que o número de pessoas aqui não é grande, nós queremos rapidamente nos apresentar, para que o clima possa ficar mais acolhedor ainda, que a gente possa se sentir mais em casa, né, e fazer um bom diálogo a partir dessa proposta de tema para o circuito. Depois eu vou falar um pouquinho da noite de hoje. Tá bem? Podemos começar então? Eu sou Anabel Lorenzi, sou coordenadora da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, sou do Partido Socialista Brasileiro e, como eu disse, também integro aqui a organização da atividade. A ideia é a gente fazer então uma apresentação bastante objetiva, assim como, mais ou menos como essa que eu fiz, né? Com o nome, com o local onde a gente atua, para que a gente possa minimamente se conhecer, e depois, na hora das intervenções, aí, se alguém quiser falar um pouquinho mais de si, também vai ter essa oportunidade. Vamos nos vários ambientes onde nós atuamos politicamente, né? Ou com partido ou sem partido, ou entidade ou sem entidade, mas que nós possamos levar essa reflexão que nós faremos ao longo do circuito para esses locais onde nós atuamos enquanto sociedade. Então, mais uma vez, um agradecimento especial a quem está aqui. Nós esperamos que seja uma bela noite de atividade, de reflexão, de diálogo. E nesse momento, então, eu passo para o Flávio, né, para continuar aqui a condução dos trabalhos. Boa noite, então, a cada um. É uma alegria contar com a presença de todos aqui, para a gente poder construir junto esse evento. Então, esse é o primeiro encontro do circuito, desse circuito social que a gente pensou, e tem como tema a fraternidade na política, uma resposta para o nosso tempo. É possível que muitos de vocês, alguns, quando receberam o convite, talvez tenham se perguntado, mas o que é o movimento político pela unidade? E que fraternidade é essa que o movimento político pela unidade propõe? Então, o movimento político pela unidade, entre as várias definições que a gente dá, é uma rede mundial que conecta o empenho político de pessoas em torno do ideal de fazer da política um meio para tornar a humanidade uma família. Esse é um dos objetivos do movimento político pela unidade. E a ideia que o movimento político tem de apresentar a fraternidade como princípio político não é uma novidade. O novo é esse compromisso de assumir a responsabilidade de atuar e ratificar a fraternidade enquanto princípio político. Então, esse seria o objetivo do movimento político pela unidade. Mas de que fraternidade nós estamos falando aqui? Então, essa ideia, ou a fraternidade que o movimento político pela unidade propõe, ela tem algumas características. E eu aqui vou assinar algumas delas, não todas. Primeiro, como eu já falei, é um princípio político, junto com a igualdade e a liberdade. Segundo, é universal. Portanto, é uma fraternidade que não é uma fraternidade particular, não é uma fraternidade de grupo e não é uma fraternidade religiosa. É universal e é um princípio político. Terceiro, é uma fraternidade que reconhece a diversidade de cada um como riqueza. O que isso significa? Significa que todos nós somos responsáveis ou somos fundamentais para a construção dessa sociedade que queremos. E mais, para que isso aconteça, ela exige o que da gente? Ela exige a nossa capacidade de dialogar justamente a partir dessas diferenças.
E quarto, não significa essa fraternidade, quando se vive essa fraternidade, que a gente pensa de uma forma única ou que a gente tem que construir um partido único. E cinco, uma quinta característica, não significa que para viver a fraternidade ou que de conflito que define se uma relação é fraterna ou não. Mas justamente, isso é importante, a maneira como resolvemos esses conflitos. Então, assim, em breves acenos, seria esta a característica desta fraternidade que o movimento político pela unidade quer trazer para a política enquanto princípio político, justamente. O nosso tema, aqui que ele coloca ainda, ele enfatiza que a fraternidade na política pode ser uma resposta para o nosso tempo. Eu acredito que cada um de nós podia pegar esse microfone e desenhar um panorama mínimo de que tempo seria esse. Que tempo, que contexto social a gente vive, até a Ana já falou um pouquinho antes. E também eu acredito que seríamos unânimes em afirmar que nós vivemos um tempo político-social muito conturbado. Ou seja, crise política, crise econômica e financeira, corrupção, mobilizações sociais polarizadas, e cada um poderia incluir aqui tantos outros problemas. Ou seja, a gente vive um momento político-social muito conturbado, que nos levou a um forte entrincheiramento de ideias e consequente dificuldade política e social para o diálogo. Ou seja, por conta desse entrincheiramento de ideias, o diálogo franco e aberto ele se torna cada vez mais difícil. E por fim, a fraternidade na política pode ser uma resposta para esse nosso tempo. De que respostas a gente está falando? Então, esse é o nosso desafio para essa noite. E para os próximos encontros também nesse circuito social, que completam esse circuito social que a gente tem pela frente. Então, hoje à noite, o Sérgio Breve, aproveito para apresentar o Sérgio. O Sérgio é natural de Itu, para quem não conhece, uma cidade ali de São Paulo. Ele foi prefeito dessa cidade há algum tempo, né, Sérgio? Como a Anabela falou, atual presidente do Movimento Político pela Unidade. Então, o Sérgio vai abordar o tema que tem como título hoje a humanidade como sujeito político. O encontro seguinte está agendado, se vocês puderem colocar na agenda de vocês, a gente conta com a presença de cada um, está agendado para o dia 13 de outubro, onde a gente vai conversar sobre o tema a superação da ideia do inimigo. E o terceiro encontro, o último encontro desse circuito, está agendado para o dia 12 de novembro, quando a gente vai dialogar sobre o tema a competição fraterna. Acho que é isso, né? Sérgio, a palavra está contigo. Boa noite a todos, a todas. Tá ligado, né? Uhum. Eu queria, em primeiro lugar, assim, fazer um profundo agradecimento por esse momento, né? Que não é fácil você sair da sua casa, né, dos seus afazeres, dos compromissos, e, por outro lado, a das mais difíceis. Né? E eu digo isso porque eu sou um político nato. Se fizer um exame no meu DNA, vai encontrar que eu sou político. Né? E ninguém na minha família era político. Não tem essa história que eu segui. Aliás, eu sou de uma família muito pobre, da cidade de Itu, estado de São Paulo, né? Todo mundo conhece Itu pela fama das grandezas, né? Das coisas de Itu. E eu vendia leite com meu pai na rua, né? Meu pai produzia o leite e eu era o vendedor de leite. E quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu ia nos comícios com meu pai e chegava em casa, subia numa cadeira e repetia os comícios. E com 10 anos de idade, mais ou menos, me lembro muito bem, eu não sabia nem direito quem era o prefeito da cidade. Eu morava num bairro e a janela, eu tenho essa visão assim muito clara na minha vida, a janela do meu quarto era de frente para um aeroporto clandestino. Esse aeroporto era usado para tráfico de drogas. Né? Então eu tinha um sonho dentro de mim. Eu vou ser prefeito dessa cidade e vou tirar esse aeroporto daqui e nesse local eu vou construir escolas para crianças pobres, porque eu era pobre. Né? Eu morava, a escola era perto, foi inaugurada, eu não tinha 7 anos ainda, então eu entrei como reserva para completar a sala daquele bairro. Né?
Imagine aqui, eu acho que todo mundo já teve um sonho, né? Ser astronauta, né? Todo mundo tem um sonho grande na vida, né? O meu era ser prefeito da minha cidade. Então, antes que eu me esqueça, eu fui eleito prefeito, porque às vezes eu esquecia depois de dizer isso aqui. Tirei o aeroporto de lá, né? Fui removido, fiz um outro aeroporto. E lá foi construído um centro de atividade do trabalhador, com escolas para crianças pobres, escolas para os pais, ginásio de esportes, piscina. É um monumento na cidade hoje. Então eu pensei assim comigo, mas olha que coisa, né? Que coisa maravilhosa isso, você poder ter o ser humano como objetivo na política. E quando eu fui falar para o meu pai, para minha mãe, que eu ia entrar na política, meu pai disse, pelo amor de Deus, filho, não faça isso. Você vai sujar o nome da família, nós somos uma família de trabalhadores e tal. Falei, pai, é o seguinte, o que o senhor me ensinou, eu gostaria de pôr na política. Me dê essa permissão que eu quero, digamos, honrar a educação que eu tive. Eu sei que é possível, princípio, eu fui presidente da Companhia de Desenvolvimento, eu neguei 3 vezes o convite para ser candidato a prefeito. Até que minha mulher, que não estava de acordo, ela disse, eu não casei com político, e é verdade, né? Não casei, ela não queria que eu entrasse. Ela disse, se nós formos capazes de sermos construtores do bem, 24 horas por dia, eu topo a parada. Então vamos entrar, e outra coisa, vamos ganhar a eleição. Isso foi uma coisa bacana. E minhas filhas, nessa época eu tinha 3 filhos, tenho 3 filhas, hoje eu já sou avô, né? Por isso o cabelo branco, o que não caiu ficou branco, né? Então tenho 2 netos e meio, né? Tenho 2, e a outra filha está grávida agora de uma menina que nasce em dezembro, então são 2 netos e meio. E nós tínhamos ela pequenas, eram 8, 5 e 2 anos, né? E elas iam nos comícios, né? Então era muito bonito porque era a família que participava, né? E elas iam com uma camiseta escrito, votem no meu pai. Assim, da integração da família. Daí os sobrinhos diziam, tio, por que eu também não posso ter uma camiseta? Vote no meu tio. E aí a coisa podia, naquele tempo, ter um... Então foi assim, um trabalho, mas eu, em nenhum momento, né, eu podia perder de vista a questão desse construtor do bem. Porque na minha vida eu me deparei sempre com 2 tipos de pessoas. Os que decididamente eram construtores do mal e os que decididamente eram construtores do bem. Isso faz um efeito muito grande na sociedade. É uma decisão. É uma decisão. Você pode ser construtor do bem ou construtor do mal, né? E uma das primeiras coisas que eu, nesse sentido, foi justamente procurar todos os segmentos da sociedade para conversar o que é que o cidadão ele espera de um político. Porque uma coisa é fazer uma política que eu imagino. Eu acho que é isso. Isso é uma forma de amar as pessoas. Mas se, evidentemente, eu for lá e consultar e fizer exatamente o que tem que fazer, tem uma diferença. Eu estou sendo efetivamente amor puro para essas pessoas. Então tinha uma diferença. Então foi como levantar todos os dados, depois fazer um folhetinho como esse e percorrer todas as casas da cidade entregando esse folheto. Ou a necessidade que foi expressa nessas consultas. E a outra foi chamar os adversários. Eu chamei os outros 3 adversários e propus que nós fizéssemos uma campanha limpa, uma campanha civilizada. Evidente que nem tudo sai como a gente se programa. E no primeiro dia que eu fui fazer campanha, Nadela, foi tão interessante, Nadela, que eu não queria que chegasse aquele dia. Eu passei mal aquela noite, eu não dormi, porque você tem uma coisa terrível é pedir voto, né? A coisa triste, você bate numa casa e fala, vote para mim. Que história é essa? É um negócio terrível isso aqui, que eu passei mal.
Cheguei, mas tinha que começar a campanha. Então eu fui numa casa, bati e rezei para não ter ninguém. Tomara que não tenha ninguém, eu não preciso falar nada. Eu não sei o que eu vou falar. Tinha. Veio aquela senhora, saiu, disse, olha, eu sou o Sérgio Freire, eu sou um dos 4 candidatos que tem aqui na cidade. Né? Eu trouxe aqui o plano de governo para a senhora conhecer. Mas eu gostaria que a senhora conhecesse o plano de governo dos outros 3 candidatos. São meus amigos, são gente muito boa, eu confio neles, são pessoas experientes até mais do que eu. Então a senhora, por favor, leia o plano de todos. E no fim, se a senhora concordar e quiser me dar um voto de confiança, eu vou retribuir com o meu trabalho. Essa mulher me deu um abraço, me deu um sorriso, que eu encontrei um jeito de fazer campanha e repetir aquilo em todas as casas da cidade. Né? E o final foi que eu acabei ganhando a eleição. Então, isso daqui foi fundamental, essa transparência, porque aquela pessoa era, evidentemente, efetivamente, o objetivo do mundo da política, daquela política que a gente queria fazer. Mas como que eu me deparei com essa questão da fraternidade? O interessante foi que, ao começar o trabalho, eu percebi que eu deveria constantemente voltar àquelas comunidades. Porque eu fui lá e perguntei. Agora eu tenho que voltar para ver se está certo, se nós estamos caminhando certo, se estamos no caminho certo. Que não é conversar uma vez. Você tem que manter um diálogo aberto, franco, com toda a comunidade. Ricos, pobres, todos. O prefeito é de todos. Ele não é de um segmento da cidade. Isso nós fazíamos constantemente e tal. Só que no fundo, eu confesso para vocês, toda a obra que inaugurava, depois da inauguração me batia uma tristeza. Inexplicável. Sabe, um vazio dentro. Então inaugurava um posto de saúde. É uma delícia, né? Se entrega uma obra, aquele sofrimento para fazer, não tinha dinheiro, inflação de 80% ao mês, né? Então se fazia uma obra, era uma conquista, mas criava um vazio dentro, né? Eu me lembro, eu conto isso aqui porque aqui tem um vínculo profundo com essa questão da fraternidade, que faltava 1 ano e 3 meses para terminar o mandato, e nós fizemos uma reunião, como fazíamos sempre, com todos os assessores, secretários, diretores, o grupo que trabalhava comigo na prefeitura. E era em torno de meio-dia, nós fizemos um checklist do plano de governo que nós tínhamos entregue para a população na campanha. Qual não foi nossa alegria que todos os compromissos que nós tínhamos assumido com a população, 1 ano e 3 meses antes de terminar o mandato, tinha sido cumprido. Então pensem a alegria que isso provoca na gente. Você cumprir tudo que tinha escrito, dado por escrito à população, tinha sido cumprido. Naquele dia, às 6 horas da tarde, caiu sobre nossa cidade um grande vendaval. Ventos de 180 km por hora, o maior já registrado na história do Brasil. Eu estava no gabinete, vieram correndo me chamar, estávamos sem energia, sem água, sem telefone. Eu corri para o hospital e aquilo era um clima de guerra num hospital que nós tínhamos feito a intervenção há 3 meses antes, porque estava fechado o hospital. Então, aquela noite, eu passei a noite toda no hospital, e o médico vinha, os médicos diziam, se o prefeito avise aquele senhor que o filho dele morreu, avise aquela senhora que o marido morreu. Quer dizer, era um clima de absoluta incompreensão, uma coisa que não dava para compreender. Quando foi de manhã, eu fui embora para casa, às 6, 7 da manhã, e imediatamente a polícia militar chegou em casa, tal, porque não tinha nem para onde ir, né? A cidade estava semi-destruída, e eu me lembro que eu sobrevoei a cidade. E quando sobrevoei a cidade, eu vi que vários daqueles equipamentos que nós tínhamos comemorado no dia anterior, que estavam prontos, tinham sido destruídos. Né? Então eu voltei para o gabinete, consegui entrar. A sala, a antessala estava completa de jornalistas do Brasil inteiro, tal, porque ficaram sabendo.
eu pedi licença e entrei na minha sala. E ali tinha um crucifixo. Eu disse, por quê? Me lembro que eu chorei copiosamente. Por quê, meu Deus? Tudo pronto. Tanta luta, né? Era 24 horas de dedicação, né? De corpo e alma para... Naquele momento, sozinho, diante de Deus, me veio a palavra fraternidade, solidariedade. Não sei. Não sei explicar o que significou aquele momento, não dá para explicar para você. Mas ali eu entendi que a função do político não é só construir postos de saúde, construir creches, construir estradas, construir pontes. Ele tem que ser um construtor do diálogo. Ele é um construtor de relacionamentos. Ele é um ponto de referência na sociedade. Ele tem que ser um ponto onde as pessoas encontrem nele o abrigo, encontrem nele o amor de irmão. Por isso, a palavra fraternidade. Ali eu pude entender profundamente o que significava essa vocação política, que não é uma vocação humana. Ela não é uma questão, simplesmente uma função. A política é muito mais do que uma função. Por isso que ninguém devia ser político de carreira. Tem que ser político por vocação. É uma missão que você, num determinado momento, deixa a sua atividade profissional e vai se dedicar de corpo e alma em prol daquela comunidade. Então isso daqui, se me perguntarem hoje, essa questão da fraternidade é realizável? É factível? É uma utopia? Não, não é. Ela é uma utopia enquanto sonho, mas ela é perfeitamente factível, perfeitamente realizável e diria mais, é o único caminho para a construção de uma sociedade melhor. Não tem outro. Não existe outro caminho se os políticos aderirem à fraternidade como categoria política, muitos e muitos dos problemas seriam evitados e teríamos muito mais soluções. Porque nem seremos totalmente livres e nem seremos totalmente iguais se não nos considerarmos e nos tratarmos como irmãos. Então, esse é o princípio do trinômio da Revolução Francesa. Por que foi excluído da Revolução Francesa a palavra fraternidade? Porque ele é um empecilho. Ele é um obstáculo para as ideologias construtoras do mal. Ela é um obstáculo para o capitalismo selvagem, que agride, que oprime. Ele é um obstáculo para os regimes ditatoriais que se servem das pessoas para construir os seus próprios castelos. Então, só a fraternidade, ela explica esses pais dele, o projeto, o objetivo da sua vida. E aí tem um escrito que eu tomaria liberdade, porque esse é o tema. Eu fiz esse preâmbulo, depois gostaria de ouvir, né, que a gente pudesse trocar algumas ideias, que diz o seguinte: da instituição originária da unidade como vocação universal, decorre o primeiro pensamento político. A comunidade humana é o primeiro pertencimento fundamental de todo homem. O bem, a verdade e a justiça que cada um busca como resposta às próprias perguntas pessoais tem a medida infinitamente grande da humanidade toda. A resposta para cada um depende da contribuição de todos. As potencialidades presentes em cada um só se tornam realidade na comunhão com os demais. É verdade que a personalidade de cada um de nós se expressa no sermos membros de uma família, de um povo, de uma cultura. O homem não pode ser homem em geral, homem e mulher, mas tem necessidade, como pessoa, de pertencer a comunidades menores, nas quais desenvolve relações diretas com os outros.
mas realizar a própria personalidade significa tornar-se ao mesmo tempo mais si mesmo e mais homem. A dimensão particular é uma condição para que cada um possa realizar a própria humanidade, ou seja, a própria dimensão universal, e não para que permaneça fechado no particular. É sempre a comunidade humana, o ser homem, o ser mulher, o ponto de partida e referência. O homem é homem, por assim dizer, em largura, abrindo-se a toda a comunidade humana, e em profundidade, tornando-se cada vez mais homem. Também a organização política de cada povo tem sentido se é não apenas a estrutura que sustenta sua identidade particular, mas também é instrumento de unidade com toda a humanidade. Esta, sob o impulso da fraternidade universal, tende a alcançar uma organização política unitária, que deverá ser de unidade na distinção, quer dizer, no respeito de todos os povos. Pois a verdadeira unidade não é o resultado do domínio de um Estado sobre os outros, mas só pode ser fruto da escolha livres de povos irmãos. A fraternidade leva à afirmação de um princípio importante. A humanidade é a primeira comunidade também do ponto de vista político. Isso implica que nenhuma decisão política de uma cidade, de um país, pode ser tomada se provocar dano, direto ou indireto, a outra cidade ou a outro país. De fato, já existe uma interconexão mundial que quer uma atenção obrigatória para as consequências mundiais de cada escolha individual. O amor por minha cidade, por meu país, me faz entender o amor que os outros têm pela cidade ou o país deles, e serve para nos preparar a todos para alcançarmos a dimensão do amor pela humanidade, na qual toda pessoa e todo o povo se expressam plenamente. O amor universal não é genérico, por isso ele deve ser alcançado a partir do amor por mim mesmo, pela minha cidade e pelo meu país. Tenho de aprender a ser parte de alguma coisa para poder ser parte de um todo. Mas não devo fechar meu horizonte antes de tê-lo alcançado. Assim como o amor endereçado a mim mesmo não se opõe que eu ame os outros, pelo contrário, cria condições para isso, também o amor pela própria comunidade, a valorização de sua identidade e de suas tradições não pode tornar-se politicamente um bairrismo. Se a humanidade é a primeira comunidade política, então existe um bem comum da humanidade, que não pode ser negado em nome daquilo que, em determinado momento, parece como interesse de uma comunidade particular. Aquilo que parece apresentar-se como interesse nem sempre realmente é um bem. A tarefa política não é representar imediatamente um interesse. Se fizesse isso, ela seria subordinada à economia ou a outros campos da atividade humana. Sua tarefa é inserir os interesses no projeto que assume o bem de uma comunidade local junto com o bem da comunidade nacional e internacional. Então aqui eu faria um parêntese, né? Não tem um segundo objetivo político. Por que os políticos, via de regra, não atingem o objetivo que é o bem comum? Porque eles estão fechados num estreito relacionamento do atendimento a interesses particulares. Passo um dado para vocês. No Congresso Brasileiro, na última legislatura, desse daqui eu não tenho ainda, dos 513 deputados e 81 senadores, somente 20%
trabalhavam para o bem do Brasil. Os outros eram apertadores de botão por controle remoto. Então eles estão ali para trabalhar pelo interesse de alguns, do grande capital e dos grandes grupos financeiros que penetraram na política de uma maneira devastadora. Devastadora. Então, o que se diz? O bom político é aquele que pisca para a esquerda, mas entra para a direita. Então ele faz um belo discurso na campanha, um belo discurso na televisão, e hoje os meios de comunicação social são perfeitos para vender o produto. Nós compramos um político como nós compramos uma garrafa de Coca-Cola, né? E depois não temos como cobrar desse político, porque ele é uma figura fictícia na nossa frente. Então estão lá para defender os interesses de alguns, quando o interesse da maioria fica colocado em segundo plano. Então, aquele projeto, ele nem sempre realiza o bem comum, porque ele não foi feito em busca do interesse da maioria. Enquanto os interesses imediatos das diferentes comunidades podem estar em conflito entre si, o bem comum sempre sustenta o bem comum. Tem uma diferença. É nessas situações que se evidencia um traço do sofrimento diário específico do político. Vocês já imaginaram perguntar para um político se ele é feliz? Eu já fiz isso. E a resposta foi muito dura. Eu não sou feliz. Porque justamente ele está no caminho errado. O político não nasceu para fazer essas bobagens. Ele nasceu para fazer o bem para todos. E ele faz um monte de bobagem. Então ele não se realiza. Ele é uma pessoa frustrada. Ele é infeliz. Porque ele não foi... Os quais pedem satisfação e pelos quais corre o risco de ser engolido, perdendo o horizonte do bem comum. Então vamos ver a questão do financiamento das campanhas. Qual o interesse de uma empresa em financiar um candidato? Na verdade, não é uma doação, é um investimento. A lei permite que faça isso. A lei brasileira permite. Muito bem, depois de feito esse investimento, ele tem que ser restituído desse investimento. Aí nós estamos vendo o que está acontecendo. No ato da restituição, se cometeu um crime. Quer dizer, então, é uma lei hipócrita. Quando houve um projeto de lei, de que muitos de nós nos envolvemos, da reforma política democrática, se excluía da área política qualquer dinheiro da iniciativa privada. Qualquer. Infelizmente, não conseguimos 1,5 milhão de assinaturas. Nós mesmos entramos na conversa de que aquilo era de algum partido, de alguma coisa, e foi mantido hoje o financiamento das empresas. Então, isso é desastroso para a política, porque perde essa finalidade do horizonte do bem comum. Esses políticos estão lá para corresponder, para responder e para restituir o dinheiro que foi financiado. Não todos. Tem muita gente boa na política. Nesses 14 anos que eu convivo, depois que eu assumi o movimento político, que eu convivo no Congresso Nacional, encontrei pessoas fantásticas. Pessoas com o objetivo da construção do bem comum. Só que é a minoria. Lamentavelmente é a minoria. E sabe por que é minoria? Porque nós somos responsáveis. Nenhum político chega onde está por vontade própria. Nós elegemos os políticos. Se tem quem compra o voto, tem quem vende. Quem nasceu primeiro? O político corrupto ou o eleitor corrupto? Nós também vendemos o nosso voto. Ou eu cheguei para o Flávio e disse: Flávio,
você vota para mim se eu te der uma cesta básica? O Flávio me procurou e disse, eu só voto em você se você me der uma cesta básica. Eu vendi meu voto. Depois eu não tenho mais o que cobrar desses políticos. Isso é grave. A questão do voto é extremamente grave. Porque depois que eles têm o poder, eles não têm mais que dar satisfação. Bem nesse caso, a fraternidade pode se revelar determinante. Reconhecer mutuamente as razões dos diversos interesses legítimos representados ajuda a se elevar da mera batalha que prevalece de um dos interesses a fim de se tornar o caminho político capaz de conciliá-los. A fraternidade liberta a política, ativando o método que consente passar do interesse particular para o bem comum. A ideia da humanidade como comunidade política não é nova, mas encontrou variadas expressões teóricas ao longo dos séculos. A novidade de hoje consiste no fato de que, na era da globalização, não só econômica, mas também política e cultural, amadurecem as condições históricas para a realização da comunidade política da humanidade. A essa situação histórica corresponde um ideal, o ideal da unidade, que por meio da fraternidade pode fazer com que o processo unitário se realize no respeito de todos os valores das pessoas e dos povos. A unidade no novo horizonte do engajamento político concreto e atual. Uma política que não se construa a unidade, que não faça viver em si a humanidade inteira, como político, trai a si mesmo. O homem é homem de comunhão, é homem mundo. O agir político desse homem baseia-se no amor social, na solidariedade e na reciprocidade entre cidadãos, com o compromisso de sanar as desarmonias e as dores sociais. O povo planetário, distribuído em diversas etnias, destinados a redescobrir a sua origem comum, a tornar-se um único povo. Por isso, é fundamental amar a pátria do outro como a própria, chegar ao diálogo de culturas, à comunhão mundial de povos. A família é o sujeito social primário, modelo, estímulo e preparação para os aspectos individuais e sociais da comunidade política. O cidadão, consciente de ser sujeito da comunidade política, assume atitudes ativas, racionais e responsáveis diante das estruturas. Busca a própria formação política, age em unidade com os outros e encontra novas formas de participação. Não possui inimigos, porém são candidatos ao diálogo construtivo. Sabe que a autoridade vem de Deus e é a sua participação, a sua autoridade, dado por Ele a cada homem. Assim, cada gestor da coisa pública ilumina-se a consciência do seu agir pelo bem dos cidadãos, dos quais reconhecem o mesmo divino que há nele. À luz do que foi dito, o homem que vive sua vocação de cidadão, que se fundamenta numa autoridade, participa da gestão pública como algo próprio, com a responsabilidade que é confiada pelo Criador. Antes de ser uma lei da maioria, isso se torna para ele um estímulo no plano do direito constitucional e público. Algumas instituições fundamentais, tais como a delegação, a representação e a própria participação política. E ainda vem em evidência o pensamento de uma grande pessoa, Chiara Lubich. O conceito de política como relacionamento de reciprocidade entre os cidadãos, entre estes e os responsáveis públicos e entre os povos. Chiara Lubich deseja ver a humanidade como única fraternidade e afirma do tríplice ideal proclamado pela Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, é o terceiro que atualmente deve passar para o primeiro plano.
para dar novamente um sentido mais real aos outros dois. E aplica esse conceito ao específico da política, traduzindo fraternidade como diálogo. Diz, o ideal da fraternidade é a força que pode favorecer o diálogo, não somente entre os partidos e os povos, mas também entre as grandes correntes do pensamento político-social. Então isso daqui é uma mudança profunda de paradigma. É um outro pensamento. Quer dizer, muda todo o conceito. A fraternidade como categoria política, ela está um degrau acima de todos os estudos sobre política. Porque ela resume todos os conceitos. Ela traduz tudo isso como um amor concreto de todos nós para com o outro. De cada um para com o outro. Então, não são só os políticos que podem e devem exercitar a fraternidade. Todos nós, enquanto cidadãos, somos agentes, um para com o outro, da construção de uma sociedade melhor. Mas isso é uma decisão interna, não é uma obrigatoriedade. Quer dizer, cada um deveria olhar para dentro de si, e cada político. Eu gostaria de perguntar a um construtor do mal: você quer construir o bem comum ou você quer construir o bem de alguns? Né? E ali é uma decisão íntima. A ideia da fraternidade, ela precisa ser introjectada. Né? Fazermos automaticamente sermos construtores do bem. E eu me lembro, para concluir, de um pensamento de uma pessoa que foi consultar um sábio. Ele foi com um pássaro na mão falar com um sábio. E disse: sábio, esse pássaro está morto ou ele está vivo? O sábio disse: a decisão é sua. Se eu disser que ele está morto, você abre as mãos e ele voa. Se eu disser que ele está vivo, você o esmaga. Então a decisão é sua. Então, o fato de nos integrarmos a uma legião de pessoas boas e aumentarmos a quantidade de pessoas construtoras do bem, que procura efetivamente tratar o outro como irmão, é uma decisão que cabe a cada um de nós. Agora, eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Vocês não podem imaginar o quanto eu sou feliz por ter tido a oportunidade de ter sido prefeito. Dentre as coisas mais lindas que eu fiz na minha vida, uma foi me casar com uma mulher excepcional, que foi pai e mãe quando eu fui prefeito, de ter 3 filhas maravilhosas, 3 genros maravilhosos. A outra coisa linda foi ter sido prefeito. E eu, se eu pudesse, eu voltaria a ser prefeito. Eu acredito na política. Eu acredito porque é factível. Não tem coisa mais linda, mais gostosa na vida do que fazer o bem para os outros. 24 horas por dia. Aí você se realiza como ser humano, se realiza como homem. Né? E o inimigo, os obstáculos, as dificuldades, tudo isso faz parte da nossa luta. E as coisas fáceis nem sempre são as melhores. Nós fomos feitos para grandes desafios, para grandes coisas. Então, esse chamado, né, para a gente fazer grandes coisas, significa que nós somos pessoas que têm um grande potencial. Nós devíamos ter a mesma coragem, a mesma tenacidade que tem um traficante. Ele sabe fazer o mal bem feito. Ele é um cara capaz de fazer o mal. Por que nós, que somos pessoas boas, temos medo, temos vergonha, às vezes, de fazer o bem? Então, isso é uma coisa que me indignou. Eu não quero ter maioria absoluta, porque isso não me ajuda. Não ajuda a maioria absoluta. A maioria absoluta, ela pode levar o executivo a um erro grave. Porque aquela maioria absoluta, um pouco naquilo que você falou, da composição, então significa o seguinte: olha, fizemos a composição, ministério tal, tal, secretaria tal, 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 e vocês não discutem os projetos. Eu mando, vocês votem. Correto? Então, você emburrece o executivo.
Você diminui o tamanho do executivo e torna o legislativo um capacho do executivo. Então, lá fica uma maioria que vota amém a tudo e uma minoria que fica se debatendo por nada. Fica nadando braçada em alto mar. Então fizemos um trato antes, já eleitos, olha, quem é o presidente da Câmara? Quem vocês escolherem. Eu não vou interferir na escolha do presidente da Câmara. É uma decisão da Câmara. É um poder constituído e, na Constituição brasileira, os 3 poderes são harmônicos e iguais. Quer dizer, do mesmo nível. O Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Aí começamos a estabelecer um relacionamento, assim, o vice-prefeito meu, que era uma pessoa muito, assim, legal, de diálogo e tal, ele trabalhava atendendo os vereadores, ouvindo, discutindo, trazia os projetos. A gente conversava antes de mandar, né? E foi surpreendente porque esses dias tem um médico lá que ele era vereador da oposição. Oposição, tranquilo. Mas ele vinha no gabinete, normal, não tinha nenhum problema. Ele falou, Sérgio, você sabe quantos projetos você mandou para a Câmara? Não, quantos projetos eu votei contra quando você estava de prefeito? Ah, doutor, nem sei quantos eu mandei, eu vou saber quantos o senhor votou contra. Tá, eu tenho marcado, o senhor mandou 390 e tantos projetos para a Câmara. Eu votei contra 17. Eu falei, mas você era oposição, doutor Montella. Não, mas não tinha problema, é que era oposição, mas a gente era recebido no gabinete. Você ouvia a gente, atendia as reivindicações da oposição. Mas lógico, você é o representante do povo, não sou eu. O legislativo que representa o povo, né? Então a gente conseguiu estabelecer um relacionamento. Todos os secretários foi da minha livre nomeação, assim como eu tive que tirar. Eu tirei sem ter nenhum problema, porque se você faz um vínculo, você vai tirar, você tem que falar com o presidente do PMDB, o presidente, olha, aí indique outro. Você não tem o comando. Por isso que hoje eu teria vontade de ir no Congresso Nacional, sinceramente, e fazer uma proposta para os deputados e senadores. Vocês querem ajudar o Brasil? Aquele ministro que é indicado pelo partido tal, ele não obedece ao presidente da República, ele obedece ao presidente do seu partido. Então, a coalizão política não é isso. A coalizão política é no campo das ideias. O que existe é uma colcha de retalhos. Então, eu reparto o governo para ter maioria absoluta. Para que ter maioria absoluta? Para fazer o que eu quero. Então, é o sentido não democrático, é o sentido ditatorial e imperialista. Eu quero fazer o que eu quero. Eu sou o imperador do Brasil. Eu não sou o presidente da República. E num sistema democrático, isso é terrível. Aí as coisas não acontecem, as decisões são somente de cima para baixo e não se ouve a população. Então, o distanciamento ele é altamente prejudicial. A coalizão, nesse sentido, é danosa, porque daí os partidos procuram os seus interesses. Como que são escolhidos os ministérios? Pelo montante do dinheiro. Esse tem mais dinheiro, por isso que você falou. As obras sociais, ninguém quer ser ministro da cultura, ninguém quer ser ministro, porque não tem dinheiro, né? Ao passo que aí vem o valor das coisas e tal. Por quê? Porque não tem aquele objetivo. Se perde. Então, muitos partidos começam com um projeto de governo e transformam num projeto de poder. Ali é um desastre. Sérgio, eu queria fazer uma observação. Depois a gente não vi ninguém se inscrevendo, então eu vou tomar a liberdade só de dizer assim o que a tua fala me provocou no momento. Uma reflexão sobre um problema que hoje está colocado, está posto em nível mundial, que é o da imigração, ou das migrações, né? Porque tu falava, o tema da fala de hoje é a humanidade como um sujeito político, a relação entre as nações, entre os povos, entre as culturas, e hoje a gente vê tantos países barrando a entrada, né, de pessoas que estão buscando dias melhores, dias com mais dignidade. A gente vê esse movimento migratório praticamente em todo o mundo, né? Claro que a gente sabe que a maioria quer sair dos países pobres para aqueles países que estão já numa situação melhor. Então a gente vê os povos de várias nações africanas buscando espaços em países europeus,
A gente vê aqui na América do Sul milhares de pessoas buscando melhores dias nos Estados Unidos, né, na América do Norte, ou mesmo em países da Europa. A gente vê o tráfico, né, de pessoas agindo por conta desta vontade das pessoas de fato ter uma vida melhor. E aí, assim como a gente tem o tráfico, né, de drogas, a gente vai, enquanto comunidade, com as demais comunidades, enquanto sociedade, com outra sociedade. Me chamou a atenção isso na tua fala, porque quando se fala em bem comum, bom, eu vou construir aqui, né, no meu país e os outros não me interessam. Ou eu vou construir aqui no meu estado e os outros não me interessam. Eu vou construir aqui na minha cidade o melhor e as outras não me interessam. E que, então, para além das fronteiras de países, a gente pudesse ultrapassar as fronteiras de países, né? E que nós sejamos todos apenas uma humanidade. Eu acho que a tua fala em vários momentos me provocou essa reflexão e que está muito distante hoje do dia a dia da política. Ao contrário, né? Os países estão pensando em leis. Tem um país agora que está construindo uma muralha, um muro, não me lembro qual, para barrar a entrada. Né? E enquanto, ao contrário, nós devemos estar pensando em como sermos todos uma única humanidade, buscando o bem comum de todas as nações. Sabe quantas barreiras estão sendo construídas no mundo hoje? 65. A gente conhecia o Muro de Berlim. Né? Isso é amar a pátria do outro. Quer dizer, a humanidade, ela não é repartida. É uma única comunidade. Né? Essa é a questão. Então nós temos aqueles que são muito ricos, eles precisam dos pobres para eles serem muito ricos. Então nem o socialismo nem o capitalismo, eles conseguiram resolver esses problemas, porque o segredo está justamente na socialização do capital. É você tornar acessível a todos os recursos. Por que esse pessoal está migrando desses países, fugindo da guerra? Porque eles não encontram trabalho, não encontram alimento. O Haiti, né? Nós temos aqui o estado do Acre, no Brasil, cujo secretário de Direitos Humanos é uma pessoa do movimento político, o deputado Nilson Mourão. Ele não sabe mais o que fazer e continua acolhendo as pessoas. Então é extremamente sério isso. O movimento político internacional já está se movimentando com ações junto à ONU, né, para que se tenha um trabalho internacional. Porque se não adianta um país fazer, precisa que se derrubem todas as barreiras. É preciso que todos se sintam uma única família. Por isso que a fraternidade é a solução. Porque no momento em que eu trato um africano como meu irmão, eu vou abrir as portas para ele vir ter o que eu tenho. Né? Mas o grave disso daí, nós tivemos um crescimento, uma redução da diferença social. Um dos graves problemas da América do Sul é a grande diferença social entre os mais ricos e os mais pobres. No momento em que se começou um projeto social de diminuição dessa diferença, houve uma reação muito forte do capital, dizendo o seguinte: chega, essas pessoas não podem ser ricas como nós. Não podem. Então, tem um dado que diz o seguinte: se todos os chineses tiverem acesso aos bens de consumo, mínimo, causaria um caos na humanidade. Porque todos teriam que dividir. Que nós conhecemos a China, aquela estampa que está hoje chegando a segunda economia mundial. Mas nós nos conhecemos os chineses. Então, qual é a preocupação dos governos? É a empresa Brasil ou os brasileiros? Então eu tenho que salvar a empresa Brasil. Então eu preciso fechar minhas barreiras. Para eu poder ser rico, eu tenho que tornar o outro pobre. Então a pobreza africana dos haitianos significa a nossa riqueza. Então os países ricos, eles determinaram o seguinte:
Brasil, você não será tão pobre a ponto de me ameaçar, porém nem tão rico a ponto de também me ameaçar. Então você vai ser do tamanho que eu quero. Isso é absoluta falta da fraternidade como categoria política. Não tem outra coisa. Não tem explicação à guerra. Não tem significado a guerra. O país vai lá, invade em nome da paz. Aí vem a questão do princípio da Revolução Francesa. Vocês sabiam que durou 2 anos o tema da fraternidade na Revolução Francesa. Ela foi proclamada e 2 anos depois ela foi retirada. Porque os franceses de Paris chegavam nos franceses do interior com o revólver que dizia: ou você é minha irmã ou eu te mato. Ué, que fraternidade é essa? Quer dizer, não é fraternidade. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de nós nos convertermos a ela, vamos retirar para não ter dor de cabeça. Ou pelo menos não ter peso na consciência. A bandeira brasileira era ordem, progresso e fraternidade. Vamos tirar também, quando ela foi concebida a primeira vez. Porque é um empecilho. É um empecilho. Isso é um obstáculo. Um profundo obstáculo. Então, é essa coisa do capitalismo selvagem, agressivo, que destrói as famílias, destrói os povos e destrói as pessoas. Essas pessoas perderam a dignidade. Perderam tudo, porque perderam a dignidade. É uma coisa... Não tem sentido isso daqui. Agora, tem sentido, porque são os grandes interesses. Né? É sabido, publicamente sabido, como é que os Estados Unidos mantém essa riqueza deles. Porque eles são construtores de armas. Para quem que vende armas? Para as pessoas de bem? Ou nós temos que provocar uma guerra? Então eu tenho que ir lá apagar o incêndio com gasolina para que ele aumente, para que as pessoas comprem as armas. Quem que vai comprar armas se não tem guerra? Eu preciso provocar guerra. Pensa a gravidade do problema que existe. É uma coisa profundamente grave a falta de humanidade, a falta de amor entre as pessoas, entre os povos e, sobretudo, entre os governantes. É uma decisão pessoal. Então, eu quero fazer porque o meu país tem que ser forte, então eu destruo o outro. É uma coisa absurda isso. Muito bem. Vamos lá? Só acho que já foi automaticamente dito muitas coisas aqui e eu agradeço a presença do Sérgio, essa iniciativa do MPPU. Já várias conversas que eu tive com o Flávio, eu sou descrente da política. Desde que eu conheço política, nunca foi aquilo que eu imaginei e o que a gente vê no dia a dia hoje é justamente o maior interesse pessoal do que o coletivo. Então eu louvo nessa iniciativa do MPPU de poder ter, né, esses momentos, essas noites, né, que acho que essa sala aqui poderia ser bem maior. Poderia ter muita gente aqui que ficou em casa, que não... E essa acomodação me incomoda também, porque é fácil estar na minha casa, né, escutando todos esses acontecimentos pela televisão e não estou fazendo nada. Então eu acho que é importante a gente usar o meio social e poder colocar para todas as pessoas que existem. Né? E quando tu falasse, né, a vontade de ir no congresso, de falar para eles, né? Essa é a vontade que eu teria. Meu pai sempre diz: Tá bem. Então, Sérgio. Alô? Tá. Não, só para colocar uma pergunta nessa relação também que a Anabel falou da comunidade mundial, mas eu quero trazer para a nossa relação social hoje. Os políticos, um pouco o José que falou também, os políticos são um reflexo da sociedade.
E quando tu vai conversar com a sociedade, ou quando tu acessa, muitas vezes, para quem acompanha no Facebook, tu percebe essa dificuldade hoje muito forte para o diálogo. A sociedade, não sei, é uma leitura que eu faço, a maioria de nós não tem um conhecimento profundo sobre esses temas políticos que acontecem ali no Congresso, que acontecem na Prefeitura, nem conhece adequadamente a própria cidade, aquilo que acontece na própria cidade. E quando se propõe a discutir em função dessa dificuldade para o diálogo, a gente esquece de manter a discussão dentro daquele argumento, porque a gente também não tem um conhecimento profundo, e parte para a desconstrução de quem pensa diferente da gente. E eu percebo que a mídia também ajuda muito a construir isso. O que a fraternidade pode trazer de novidade para resolver essa dificuldade? Sérgio, pode ser. Temos duas manifestações, depois a gente abre novamente. Exato. Existe uma coisa que ele é muito falado e pouco usado, que é o termo diálogo. Nós costumamos falar discussão, embate e debate, né? São três coisas que estão um degrau abaixo do diálogo. O diálogo, ele não é um pressuposto só da política, ele é da humanidade, da família, da sociedade, de todas as comunidades tem que existir o diálogo. E o diálogo tem uma coisa que se chama respeito. Respeito pela opinião diversa. A fraternidade não quer dizer que todo mundo deve pensar igual. Não é a unidade de pensamento. A unidade de pensamento, ela não é uma contribuição. Justamente o contraditório é que é uma contribuição. Então nós temos que aprender a colocar o contraditório, mas também saber ouvir o outro. Então não é a minha ideia contra a da Anabel. É a minha ideia mais a dela mais a minha. Aí nós começamos a contribuir. Então, está embutido no termo da fraternidade, vocês se lembram no finalzinho, dizendo que essencialmente é a questão do diálogo. O que a gente está vendo hoje? Isso que o Flávio falou é uma coisa séria, porque nós estamos discutindo com quem não tem o poder de mudar as coisas. Nada. A mesma coisa que eu. Então é mais uma desopilar o fígado do que outra coisa. Eu falei tudo. Para quem? Para quem não adianta nada. Eu tenho um pai de uma amiga minha que ele liga a televisão às 8 horas da manhã até às 10 da noite na TV Câmara. E fica ofendendo os deputados na TV Câmara. O dia inteiro. A mulher não pode assistir mais nada. Ele fica bravo, ele xinga, ele pula, ele quer quebrar a televisão e tal. Mas para quê, coitado? Ele simplesmente, no fim do dia, ele está com o fígado desopilado. Então é a mesma coisa. Nós estamos brigando com pessoas, entre nós. Às vezes, entre cidadãos, quando a gente não tem como falar com os políticos. Nós temos que falar com os políticos. Por exemplo, bem disse eu, né, eu acho que nós temos que fazer o seguinte, nós temos que pedir um espaço no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para vir falar isso. É a mesma coisa que foi dito hoje aqui para todos os políticos. Usar todos os meios de comunicação, a internet vai falar para os políticos e chamá-los para enfrentar o desafio. Provocar um diálogo com eles. Eu acho assim, que esse diálogo, porque o político normalmente ele se afasta da gente, porque imediatamente o cidadão chega perto dele para pedir alguma coisa. Então eu vou pedir emprego, pedir remédio. Não, eu nunca fui para ele para dialogar, para conversar, para saber quais são os objetivos dele, por que ele está fazendo essa bobagem, por que ele votou contra alguma coisa ou votou a favor. Esse aqui é um instituto da cidadania. Então, antes de ser um político, eu tenho que ser um cidadão. O bom cidadão, ele poderá ser um bom político. O mau cidadão, a chance de ser um bom político é muito pequena. Então, a contribuição nossa é incentivar o diálogo e a participação, a efetiva participação no Conselho Municipal de Saúde, Conselho da Saúde de Educação, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho de Bairros, que você é presidente, né? Você que é dos bairros, e tem a efetiva participação.
Nem sempre nem todo mundo pode ser vereador, mas eu posso participar de um diálogo com a comunidade da saúde, e ali eu dou minha contribuição. A quem pode mudar. Então, o incentivo ao diálogo é fundamental. Por que não chamamos um dia aqui, por exemplo, um deputado que a gente conheça, só para conversar com ele? Dizer, escuta, por que é isso? O que está acontecendo com o Estado? Vamos tentar esse diálogo. Ou fazer uma visita para ele na casa dele. Eu sei aqui do meu amigo que ele fazia uma coisa muito interessante. Ele tinha as crianças pequenas, ela vai comer todas as galinhas. Os políticos não farão a reforma, não melhorarão sem a efetiva participação. E a efetiva participação está prescrito que tem que existir através do diálogo. Muito bem. Mais intervenções? Francisco. Ah, sim, o Francisco. Chico. Mais conhecido, né? Mais conhecido, Chico. assim, artístico, né? Acho que essa questão da participação é realmente o ponto, né? Porque, por exemplo, eu tive pouquíssima participação política. Depois que eu saí do colégio, entrar nessas casas como a Assembleia Legislativa ou então a Câmara, aconteceu assim, esporadicamente, mais porque eu sou muito amigo do Flávio de anos, mas não porque realmente desde mim. E um pouco da experiência até de Estado na MPPU esse ano, como foi interessante essa questão dos núcleos de pessoas que querem se engajar. Acho que eu vejo talvez essa um pouco uma saída, porque, por exemplo, a Assembleia que a gente está aqui é do Estado. Para estar aqui nessa casa hoje, a pessoa tem que vir no máximo aqui, de Novo Hamburgo, das Canoas. Mas quem mora longe, que a gente tem representantes nessa casa, é difícil que venham. Em cada cidade tem as câmaras, nós temos vereadores e as prefeituras. Isso de fato acontece. Mas para chegar a ter uma consciência assim, por exemplo, de Brasília, para mim Brasília é muito distante. E realmente, eu consegui ter um pensamento mais próximo da realidade de Brasília, por mais que o jornal tenha as plataformas que a gente se informa. E eu vejo sair essa questão de ter um núcleo. Aqui nós estamos aqui, a nossa comissão do MPPU, a gente fala, organizou um evento, mas o mais importante da comissão do MPPU, do trabalho que foi feito, nem foi organizar o evento, eu acho. Foi justamente esse diálogo de tentar entender a política e fazer esses eventos foi uma mais, para tentar, assim, alargar o grupo. Esse foi o motivo do circuito social. Tanto é que não foi um circuito de eventos, um circuito social, para alargar nossa comissão assim, de pensamento. E até essa experiência que nós fizemos aqui, de passar nos gabinetes dos deputados, dos vereadores, é uma coisa muito interessante. Depois tem um grupo, acho que vai ter que falar de novo outro momento, até de participação, participar da Câmara digitais. Outro dia a gente se encontrou com a rede de Porto Alegre e tocou justamente nessa questão da participação, de como trazer, não sei, na verdade não é só dizer assim, essa experiência que está sendo feita esse ano realmente traz um pouco de luz sobre essa questão de ser cidadão, de resgatar isso. Nós tivemos um problema na política nacional, que a ditadura militar de lideranças, né? De lideranças políticas. Então, com a efetiva participação, você vai redescobrindo esses valores, né? E tendo um canal, porque o Brasil é um dos poucos países, não sei, por exemplo, nós temos um Estatuto da Juventude aprovado, em vigor, tem um Conselho, a Secretaria Nacional de Juventude, o movimento político através das escolas cívicas, nós temos um representante eleito que faz parte do Conselho Nacional de Juventude. Então, é uma maneira de você efetivamente intervir. Você está lá, então a participação, ela tem essa característica. Você pode chegar lá e intervir. Você sabe que o Conselho Municipal da Saúde, ele pode derrubar um prefeito, né? O Conselho Municipal da Saúde, ele pode derrubar um prefeito. Se ele não aplicar as verbas, pode fiscalizar. Então você tem uma efetiva participação. Não tem jeito. Não tem outro caminho mais objetivo do que essa efetiva participação. Depois, pode ser que participando, você sinta, olha, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser candidato a vereador. Só que bacana aqui ter 2, 3 candidatos a vereadores, a prefeito, a deputado e tal. Por que não? Com esse objetivo. Agora, eu aconselho você,
Se for para entrar, é para ser bom. Se for para ser meia boca, não perca o tempo. Tá bem. Só para lembrar que nós tínhamos no nosso flyer proposto que o encontro de hoje fosse até às 21h30, tá? Pelo jeito tá bom, né? Porque ninguém foi embora. Então, nós estamos chegando, né, nesse nosso teto e eu gostaria que, quem sabe nessa fala agora, outras pessoas que quiserem ainda se inscrever, se inscrevam, para a gente fazer uma última rodada de intervenções e aí passar a palavra para o encerramento do Sérgio. Se a gente passar um pouquinho das 9h30, obviamente não tem problema nenhum, mas para a gente não extrapolar demais, ok? Pode ser? Então, quem quiser já vai levantando a mão agora na fala da Simone. E depois, então, a gente... Depois o baiano. Isso, garante a intervenção de todos para, então, enfim, fazer o encerramento. Simone. Então, Sérgio, impossível também Anabelle, enquanto tu falavas, que não puxasse, que a gente não fosse pensando em tantas situações. E me encontrei muito aqui quando o Bruno falou, te perguntou, né, se hoje seria possível fazer a mesma campanha. Quando o Zeca falou também que imediatamente vem todas as pessoas que se Então, agora nessa tua última intervenção sobre também as redes sociais, também tinha me vindo essa reflexão antes, porque quando tu dizias que nós somos os três poderes, os três harmônicos, para usar uma expressão, né, que é a imprensa, né, que são os meios de comunicação, e que eles sim podem eleger ou não, né, uma pessoa, como a gente tem visto. E nele são todos os poderes refém, né, e também tanto as pessoas de bem quanto as pessoas do mal. Então, refém desse poder, hoje em dia. Me parece que ultimamente o que tem assim, também ajudado muito a esclarecer, sobretudo, até pensando nas manifestações do ano passado, tudo, foi exatamente o uso das redes sociais como um poder paralelo àquele oficial, né, meio de comunicação oficial. E que, embora exista essa discussão, né, que às vezes é vazia, enfim, mas que de fato fomenta, né, muito o pensar, muito mais do que a televisão, o rádio, enfim, com aquilo que elas trazem já pronto e de forma de manipular tudo aquilo que possa pensar. E que a gente vê de fato, assim, quantas pessoas são apenas pensam que têm o seu próprio pensamento, mas elas pensam exatamente aquilo que querem que elas pensem. É muito assim, interessante a gente ver. E esses momentos assim, nos ajudam justamente a não entrar nesse caminho, obviamente, né? Porque senão fatalmente entraríamos. Né? Então, tu disseste na tua campanha, você tinhas feito um pacto com os outros candidatos de que a campanha fosse limpa e que nem tudo aconteceu como foi previsto. Talvez tu nos contasse um pouquinho dessa experiência, como é que tu lidaste com esse momento que não ocorreu como tu pensava, se tu sofreu alguma oposição assim um pouquinho mais, e como é que tu lidou, só para a gente talvez tentar entender também como hoje também, né, a gente possa fazer essa, enfim, porque tudo isso que tu disseste é tudo aquilo que a gente acredita, é tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente de fato luta, cada um no seu ambiente, né, onde é possível, mas a gente assim sente muito forte assim essa corrente forte, né, que procura de fato que não ocorram mudanças, ou que as mudanças ocorram só na cultura de tela e por trás não ocorram efetivamente para que as coisas continuem sendo, né, como são pelo poder, enfim. Então, só queria fazer essa colocação e pedir que tu contasse um pouquinho, talvez, como tu enfrentou esses momentos de dificuldade. A gente imagina que tu tenha enfrentado, quem não enfrenta quando entra, né, nesse embate, nesse desafio, como uma luz, talvez, nessa... Os três que perderam, lógico, ficaram tristes, né? Perderam. Então, durante a campanha, aquele tempo de escrever no muro, né? Então, uma noite, o muro estava escrito Sérgio Preve, né? Que era o nome. Aí eles, à noite, os adversários
fizeram um V como servo, que eu ia ser servo daquele grupo político que eu tinha os meus amigos, tal, que eu não ia ter autoridade para mandar no governo. Então, imediatamente, às 6 e pouco da manhã, os amigos compareceram em casa. Pelo amor de Deus, aconteceu uma tragédia. Eu falei, o que foi? Pintaram os muros, todos os muros, como servo. Falei, ótimo, deixa do jeito que está. É exatamente isso que eu vou ser da população. Ninguém pinta nada. Deixa assim e nós vamos conversar com a população agora. Aí eu fui à noite, no comício, fiz um agradecimento público aos adversários que fizeram aquilo, porque era exatamente o que eu queria ser da população, o servo. Né? Aquilo deu uma virada na campanha positiva. Né? Então foi muito bonito. Depois, acabou a eleição, eu chamei esses 3 candidatos. Disse, olha, eu fiz 49% dos votos, e vocês 3 juntos fizeram 51%. Isso quer dizer o seguinte, que o plano de governo de vocês também teve aprovação da população. Vocês poderiam me emprestar para que eu juntasse e nós atendêssemos a maioria da população, muito mais do que o meu plano? Ok, então vocês me emprestam e vocês não convidei ninguém para ocupar carga, nem nada disso. Vocês são meus amigos e quando eu precisar eu converso com vocês. Então, eventualmente, eu chamava um, outro e tal, para ir conversando e sempre com o plano que eles apresentaram para a população. Né? Se tornaram meus amigos. E um que era meu amigo se tornou meu inimigo por conta dessa política. Né? Então ele se tornou meu amigo, meu inimigo, e meu adversário e meu profundo inimigo. Depois que acabou a eleição, que saiu meu mandato e tal, um dia eu telefonei para esse que era meu amigo, e disse, eu gostaria de me reconciliar com você, mas como cristão, não como político. Queria pedir perdão se eu fiz alguma coisa para você. Ele falou, eu não aceito, porque eu não falo essa linguagem. Eu sou um animal político, então eu não falo essa linguagem. Então, a partir daquele momento, eu fiquei tranquilo, porque eu fiz a minha parte em relação a ele, de não tê-lo como inimigo. Né? Então, o inimigo é uma criação minha. Ou eu o trato como inimigo, ou eu não trato como inimigo. Eu é que considero o outro. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele fui eu. Né? Os meus amigos ficaram muito bravos, porque eles não entendem como que você é traidor. Não é traidor. Isso não constrói. Então, a política, para mim, ela foi gratificante, porque eu tenho mais amigos do que eu tinha antes. Porque nesse exercício, você constrói relacionamentos. Então, até nesse aspecto, foi extremamente bacana. Baiano, depois você. Isso, nós temos o Baiano, né? E mais alguém? Ali. Tá. E encerramos. Tá bem? Na verdade, são muitos pontos fortes nessa nossa conversa, né, Sérgio, contigo. Eu queria só salientar um fato que, durante a tua caminhada como prefeito, na ocasião, a gente tivemos muitos amigos em comum, deles foi o Eduardo, de São Paulo também, que era muito meu amigo, que falava muito do Sérgio, até na ocasião eu vi algum vídeo teu, alguma coisa assim, né? E para mim o Sérgio era uma pessoa muito distante, assim, muito, né? É engraçado, eu tinha uma concepção totalmente errada, né, Sérgio? E depois, na prática, quando a gente foi se conhecendo, começou a cair os tabus que eu tinha em relação à tua pessoa, né? De repente, o Sérgio me chamava de Baiano, assim, mas que bacana, me chama pelo apelido, né? Então, ele não é tão chato quanto eu pensava, né? Eu ficava imaginando, assim, algumas coisas, né? E, de fato, caiu tudo, né? Então, assim, nosso relacionamento tem uma grande simplicidade, né? De amigos, né? E até hoje mesmo, quando a gente se falou agora um pouquinho antes, tu fosse dar o parabéns da janta de ontem, né? Que é um fato bem simples, né? Então, como tu falavas assim, né? De o político se voltar, né? Se voltar para as realidades da população, se voltar de corpo e alma, né? Construir essa fraternidade. E eu vejo assim que, de fato, é uma experiência tua e também nossa, no movimento político, né? Muito verdadeira.
que eu acho que tem que ter esse relacionamento mesmo pessoal, né, do político e do eleitor. Então isso aí para mim foi uma marca muito forte, né? E que tu faz com a vida também. Então uma coisa que confirma mesmo, né? Não é só um bababá que eu vejo, né? Na minha interpretação se confirma mesmo, né? E para mim, assim, como o Zeca falou também, né? É um pouco assim, meio desacreditado, coisa e tal, né? Todo momento político que a gente vive, né? Mas nesse momento agora, eu vi assim que é uma injeção de um grande ânimo, né? Dizer assim, não, essa aqui é política. Sim, e assim, eu não sei se talvez por influência da minha família, por influência do movimento, não sei, mas acho que, ao contrário, assim, de muitos colegas ou amigos, eu sempre tive um amor muito grande pela política, né? Porque eu acredito, assim, acho que eu sempre olhei as pessoas grandes na história e que uma pessoa conseguiu mudar uma história na humanidade. E que acho que isso sempre me inspirou muito de que é possível que uma pessoa faça uma mudança real, né? No mundo, na história, numa comunidade, alguma coisa. Então, para mim, parece que isso é realmente um fato, é algo que é possível, como você falou, é factível, né? Mas eu queria colocar que, sinceramente, não sei, acho que desde o ano passado para agora, que depois desse momento que o Brasil está vivendo, para mim está sendo um choque ou acreditar mais pessoas, no sentido de que parece que está sendo difundido muito uma cultura de terrorismo, de guerra, de ódio, e que bloqueia um canal para o diálogo. Isso em todos os setores, na política, expressivamente, mas eu falo assim, em cada área. Eu sou pesquisadora na área da saúde, e aí eu vejo assim, também muitas disputas por interesses pessoais e que estão relacionadas à política diretamente, né? Porque é aquele prefeito que coloca quem vai ser o ministro da saúde, se vai investir ou não, se vai... E aí, parece que me faz parecer isso, né? De que até que ponto tá confuso, tá? Mas quando se fala, né? Amar a pátria do outro como a própria. Mas até que ponto, hoje, a gente ama a nossa pátria, né? Até que ponto realmente a gente a tem como nossa, né? A gente valoriza, sei lá, o Brasil na sua riqueza, na sua diversidade, na sua grandeza, né? Até que ponto? E eu digo isso porque também, lá onde eu estudo, faço o meu mestrado, eu sou meio exótico, né? Que eu sou lá do norte. E aí eu vejo assim, quantas coisas assim, que realmente não generalizando, mas mas onde pode ser vendida? Tipo, não é minha, porque eu sou daqui do sul. Ou então a mesma coisa, assim, de que como não é meu, não tenho interesse em saber se vai bem, se não vai. E parece que perde também o patriotismo, a velocidade maior. Então, eu não sei como seria uma pergunta, mas assim, é realmente isso, né? Como que a gente poderia... Que eu percebo que tem braços, tem pessoas com vontade, mas que parece que é bem mais difícil, né? E chega um ponto que é difícil, né, em todas as áreas, em todos os aspectos. Olha, tem uma coisa que ela é muito forte dentro as grandes personalidades, elas acreditaram muito nos seus ideais. Se for ver a história das personalidades, eles acreditavam piamente nos seus ideais. Nós podemos citar as pessoas. Nós temos que ter a mesma grandeza. Não desistir nunca. Não desistir e fazer alguma coisa. Porque o fato, às vezes, que nos frustra é alguém que falou aí na televisão, né, que falou, porque a gente vê o problema e se acomoda diante do problema. Dizendo assim, não tenho o que fazer. Né?
Isso pode ser. Eu acho que não existe uma coisa que não tem o que fazer, só não tem solução para a morte. Né? Essa está sacramentada que não tem. O resto tem jeito. Precisamos fazer alguma coisa. Pouco, olha, eu faço pouco, você está fazendo. Essa é a questão, é acreditar piamente no nosso ideal. Quer dizer, eu quero um país melhor, eu quero a construção de um país melhor, por isso eu vou ser um cidadão melhor. Aquela questão que os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Uhum. Às vezes, a gente faz só o que é possível. Precisaria fazer um pouquinho mais do que o possível. Sabe? Não é, o só o possível não tem mérito. Hoje e sempre, se todos nós fizermos um pouquinho mais do que o possível, isso se junta numa grande tarefa. Então começa por votar bem, por participar das coisas, por não jogar papel no lixo, na rua, por seguir as leis de trânsito. Você começa a fazer a sua parte. Né? Depois, se o outro não faz, porém, vai chegar. Eu vou ter que trabalhar com ele para um dia ele poder fazer. Então, a relação, um dia, perguntaram para essa senhora, Chiara Lubick, uma criança, como é que a senhora ama a todos? Ela falou, eu amo um cada vez. Não tem jeito. Então, você faz um pouco cada vez. Então, provavelmente, se eu tivesse dito não no Caribe, tranquilamente, que a primeira obra que eu aprovei de 780 casas, né, que eu fui a aprovação de 780 casas populares, quando eu terminei a aprovação, que estava tudo correto, o dono chegou para mim e disse, e agora o senhor quer escolher o presente? Nós temos algumas possibilidades, um iate, uma casa não sei aonde, na praia não sei da onde, como presente para o senhor. Está separado aqui o dinheiro. O que o senhor quer escolher? Eu falei, meu amigo, eu nunca vi um iate na minha vida e nem quero ver. Não me interessa isso daí. Não, mas o senhor, não. Está o dinheiro reservado? Tá. Então o senhor vai construir uma escola para aquele bairro. Onde o senhor vai fazer 780 casas, com esse dinheiro meu, o senhor vai fazer uma escola. Esse cara pensou que eu era louco. Depois ele teve absoluta certeza que eu era louco, porque ele teve que fazer. Ele assinou e fez a escola. Né? Então, essa questão é uma decisão. Eu podia pegar ou podia não pegar. Então, aquele momento foi construir um mundo melhor? Foi. Um dia, esse cara ficou meu amigo. Ele foi em casa me visitar. Ele entrou, encontrou uma revista em cima da mesa. A revista Cidade Nova, que a maioria aqui conhece, que é do Movimento Populares. Ele disse o seguinte, agora eu entendi por que o senhor aceitou aquela propina. Eu sou cearense e eu participava do movimento quando tinha 13 anos de idade. Eu queria saber como é que eu posso voltar a participar desse movimento. É um gesto de mudança de postura. Então, agora, pensa você a alegria e a satisfação de fazer isso. Você está fazendo a sua parte. Outros não fizeram, não tem jeito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E fazer um pouco mais. Não o mínimo. Tentar fazer o máximo pelo outro. Então, ali, sabe quando você começa a construir uma teia, uma cadeia de pessoas do bem, que os jovens chamam de galera do bem. Isso vai contaminando. Não sei, um pouquinho para te dizer. Eu estava falando com o Bruno, se a gente dá um minuto para ele fazer uma propaganda. Claro. Nós não temos mais inscritos, né? Nós também já passamos um pouquinho do nosso horário. Então a gente vai ouvir o Bruno e depois a gente passa de novo para o Sérgio fazer a sua despedida. Pode ser, Sérgio? Vamos aproveitar bem a presença do Sérgio. Tem um perigo dar um microfone desse jeito com política. Assim como espaços públicos para promover o contato na sociedade, entre a comunidade e também, vamos dizer, canalizar as demandas dessa comunidade para os políticos e gestores públicos. Então, eu queria fazer um convite a todos, vai ser na sexta-feira às 8h30 da manhã, um café da manhã,
no nosso coworking, que é um ambiente de trabalho coletivo, que tem ali no Shopping Total. Então, estão todos convidados. Também é um espaço para diálogo, que é um dos nossos princípios também, e eu fiquei muito feliz de ouvir isso aqui. Como o Baiano, se me permite, falou, eu também saio fortalecido, e eu espero que sexta-feira também seja um ambiente onde todos que vão consigam sair fortalecidos e um pouco maior, uma esperança maior na construção de uma solução. Agradecer de novo o contato, enfim, o contato por ter me trazido até aqui, e também ao Sérgio pela exposição. Eu acho que deu enfim, trouxe a sua experiência para fortalecer quem está apenas iniciando nessa batalha. Então, agora a gente ouve a palavra final do Sérgio, né? E depois aí o Flávio é que vai fazer o encerramento do evento. Olha, tem uma coisa que todo mundo que tem carro, uma vez por semana, pelo menos, passa no posto para abastecer. Né? Acho que pelo menos uma vez por semana, e tem gente que abastece mais vezes. Eu considero que essa comissão, esse grupo do movimento político, ele é um posto de gasolina, de uma gasolina pura, que é esse ideal. Né? A gente não tem sustentação por si só. É muito difícil. O mundo é como uma draga, né? Ele vai nos engolindo no dia a dia, por tantas informações, a televisão. É um conjunto de rolo compressor que vai passando em cima da gente. Nós precisamos constantemente nos abastecermos disso. Né? Então, esse grupo aqui, que é fantástico, ontem à noite lá uma reunião com esse pessoal, fiquei feliz de vê-los, né? Sobretudo os menos jovens, eu já conhecia, os mais jovens eu fiquei conhecendo ontem, fiquei encantado de ver a tenacidade, a vontade de construir um mundo melhor. Né? Então, o que podíamos fazer por isso daqui? Cobrar desse pessoal para não deixar de fazer esses encontros. Mas cobre mesmo. Estou dando aqui um pedido para você, para fazer sempre isso daqui. Que isso aqui seja considerado um posto de gasolina, onde dá uma paradinha e reabastece. Aí nós temos força para continuar. E depois continuar. Nós temos uma vasta documentação sobre a fraternidade, né? Construtores do bem. Eu estou à disposição, né? Pertinho, São Paulo, 1h30. Então, quando for o caso, a gente vem, né, se for preciso. É uma alegria imensa, realmente. A gente se comunica sempre, né? Por Skype, telefone, tambor, tudo que tem. Quando eu estou lá no escritório, minha secretária é o Flávio, em Porto Alegre, não sei quem. Então, isso aqui é maravilhoso. Daqui uns dias eu vou para Belo Horizonte, depois vou para Manaus, para Parintins, tem umas programações aí, e isso é, assim, espetacular. E o que é bacana é que minha mulher fica feliz, ela só não está aqui porque não pode, ela fez uma cirurgia, né? Mas ela está presente, sempre acompanha, né? Ela é aquela dos bastidores, né? Que ajuda, que compreende, amiga, companheira das horas mais difíceis. Né? Então, só para dizer um pouquinho do significado disso, no momento mais difícil da minha vida, depois que eu saí da prefeitura, eu fui processado, vários processos. O meu adversário, ele escondeu todos os documentos da prefeitura no forro da prefeitura e chamava a Justiça e o Tribunal de Contas para vir fiscalizar. Né? Então teve um dia que eu estava me sentindo no fundo do poço, porque toda semana eu tinha que ir na polícia para depor. Né? Então um dia eu cheguei em casa e encontrei as 3 meninas muito bem vestidas, com o melhor vestido que elas tinham. A Lourdes, com o melhor vestido que ela tinha. Era um almoço para mim. Né? Então ali eu encontrei a minha vida. A minha família era a minha vida. Ali eu vi o que é o céu na minha família. E comecei a me recuperar naquele momento, a encontrar forças para superar, a me defender de todos os processos, de ser inocentado de todos os processos. Né? Isso foi uma luta terrível, vocês não podem imaginar
o que é humilhação, tá? Mas foi ali, na família, que eu encontrei esse respaldo. Por isso que ainda nós devemos sempre lutar por essa família que é a célula da sociedade. Muito obrigado por cada um de vocês.